Olá pessoal que já segue o canal aqui da TV Radial, vamos mostrar aqui de um modo diferente como era ali na entrada do túnel de Taguatinga e ao longo de todo o percurso do Boulevard, como é que ficou toda essa estrutura bonita, maravilhosa aqui no nosso canal. Mostrando aqui a entrada do túnel de Taguatinga, bem próximo à Feira dos Importados de Taguatinga, aí ó, onde tem a entrada e a saída, mostrando aqui a parte como estava ficando na construção, e essa é a saída que vem do sentido plano piloto. Aqui subindo a rampa, uma imagem recente que eu fiz para poder comparar como ficou. Essa é a antiga saída que você está vendo aí nesse exato momento, juntamente com aquele retorno que foi feito para que os motoristas que vêm da Sandu Sul ou então de Taguatinga Sul pudesse acessar a parte do túnel de Taguatinga, mostrando aí que aquela antiga parada que existia aqui, ainda continuando subindo a rampa, ao lado aqui da Feira dos Importados de Taguatinga, não existe mais aquela parada porque, claro, ficou a entrada do túnel de Taguatinga totalmente modificada e diferente, como você vê aí, ó. Existiam algumas árvores, dessas árvores algumas foram preservadas. Elas foram preservadas e continuam aí. A Feira de Taguatinga, essa entrada aí ganhou uma grande modificação para que pudesse alargar mais, os carros pudessem em si trafegar por esse ponto. Aqui mostrando para vocês ainda a entrada do túnel de Taguatinga, como é que ficou. Aí era o antigo, a antiga entrada que não é entrada, na verdade é a antiga passagem por baixo do viaduto. Ainda continuando aqui a subida, porque eu fiz trake a trake subindo. Fui filmando da rampa até o final. Esse é o ponto exato onde eu estou filmando pela rampa e é o ponto antigo onde os ônibus passavam. Existiam até moradores que ficavam aí embaixo. Hoje tem a parte do túnel de Taguatinga que não podem ficar lá, até porque tem vigilância 24 horas de câmeras. E aí é proibido a estadia de moradores de rua. Aí, como você pode ver, tem esse delimitador de ônibus e caminhão e outros veículos altos que não possam passar por aí. Há alguns dias aconteceu o que, pessoal? Um caminhão foi passar por aí e derrubou essa parte, fazendo com que tivesse um grande engarrafamento e o trânsito ficasse prejudicado naquele dia. Mostrando aqui como é que está o final da rampa, ao mesmo tempo mostrando a parte antiga do túnel de Taguatinga. Aí foi um corte que eu fiz com a ajuda do Google Maps, mostrando como os veículos era quase espremido, assim, a expressão que eu posso dizer, espremido ou ficava espremia muito. Essa imagem aí é de 2016, ainda quando o pessoal se utilizava muito, e agora a imagem atual com o gramado na parte do Boulevard todo modificado, ganhou várias pistas, ganhou uma pista central, uma ao outro lado que já existia. Essa pista central equivale à antiga pista que já existia, e ganhou ciclovia que não existia também aí, ó. A subida, você que acompanha pode ver que o túnel de Taguatinga também já foi filmado pelo Google Maps. O Google Maps filmou por dentro e a imagem não tá muito legal não. Continuando aqui, ó, no mesmo ponto, mostrando para vocês que essa rampa de subida que fica aí, que dá acesso ao centro de Taguatinga, existe essa espécie de, como eles chamam, uma grade onde os pedestres passavam, se utilizavam, daí iam caminhando. Alguns se utilizavam, outros não, porque essa grade justamente para não dar passagem para que eles continuassem trafegando. O que acontece no exato momento que o túnel de Taguatinga ele não pode ser trafegável do jeito que é essa via que você está vendo aí, que não podia ser trafegável por pedestres. Do mesmo jeito embaixo no túnel de Taguatinga, você vê aí que a rampa antiga tinha vários gradeados, algumas árvores foram preservadas,
Aí nesse ponto onde já existia o estacionamento, ele foi modificado para ganhar mais espaço para mais carros, porque o usuário do Boulevard hoje e antigamente sofria com muita falta de estacionamento. Hoje está mais amplo, embora o comércio ainda está em fase de andamento, o pessoal está se ressituando aí nesse local do Boulevard por falta ainda de movimento. Eu fiz questão de mostrar como era antigamente o estacionamento aqui nessa via. Uma coisa que eu achei interessante é porque essa via existe 1, 2, 3, 4 faixas quando você terminava de subir. Hoje existem 3 embaixo de cada lado do túnel. 1, 2, 3, 4 vias para os carros. Agora existe a via do meio, que é para ônibus, vans e carros de viatura, essas coisas, bombeiros. Existe essa do meio, existe do outro lado para 2 faixas, e do outro lado aqui à esquerda, onde eu estou mostrando, existe mais 2 faixas para carros. E assim, ó, eles dividiram por completo 2, 2, 2. Aqui somente, ó, como você vê aí, 1, 2, 3, 4, quase no centro de Taguatinga, aí mostrando para vocês. Antigamente estação meteorológica, eles tiraram essa estação meteorológica daí, não sei aonde colocaram, mas era uma das estações que medem a quantidade de chuvas, a quantidade de chuva, de umidade do ar e a qualidade do ar de Taguatinga. Existe uma no Gama, que é bem usada, outra na Asa Sul, e essa do centro de Taguatinga. Porém, essa do centro de Taguatinga foi desativada, não sei aonde instalaram, se instalaram de volta essa estação do tempo. Mostrando agora para você como é que tá o gramado com palmeiras, essas palmeirinhas pequenas aí com o gramadozinho. Ainda não deram uma retocada nesse gramado porque ainda não há necessidade. Mostrando aqui como era o centro de Taguatinga, alguns dos prédios que aparecem nessa imagem, hoje eles estão em reforma, outros desocupados, porque durante a construção do túnel de Taguatinga ficou muito prejudicado por falta de movimentação de clientes, aquele vai e vem de carros. Como está o centro de Taguatinga, onde existe essa agência bancária, hoje é um outro comércio. E aí, ó, mostrando aqui para você um pouco mais baixo, na parte da ciclovia, ainda há um certo receio, não tanta gente usa essa ciclovia. Algumas pessoas procura utilizar mais a faixa, mesmo com a bicicleta, utiliza a faixa onde os pedestres estão caminhando, mostrando um pouco para vocês que o estacionamento que tinha ali do outro lado, ele foi alargado, como eu mostro para vocês aí. Ele foi alargado do outro lado. As calçadas onde ficam as paradas de ônibus foram todas reformadas, paradas diferentes, paradas novas, não são aquelas paradas de concreto que a gente vê na maior parte no DF, que estão sendo substituídas. São paradas com vidro, algumas com vidro transparente, outros com vidro temperado e assim por diante. Mostrando aqui no exato momento no centro de Taguatinga, no mesmo ponto como está, ó. Você pode ver aqui algumas lojas fechadas atualmente. Próximo a essa loja de CD bem famosa aqui do centro de Taguatinga. Mostrando também aqui, ó, o pessoal tava parado no trânsito. Eu queria mostrar a parte da sinalização, porque o que é que acontece? A sinalização foi toda implementada. Algum ou outro veículo ainda invade a área de carros de bombeiro, de polícia. Somente a faixa do meio é somente para carros oficiais. Carros particulares, se invadir, existem umas câmeras do DR que ela vai flagrar. Como eu havia falado anteriormente no vídeo sobre sobre a agência do banco que fica no centro de Taguatinga, aqui, ó, tem a loja que foi colocada há pouco tempo. A agência não aguentou durante o período que estava se instalando a construção do túnel de Taguatinga.
E aí ficou essa loja agora no lugar dessa agência de banco. Se bem que o setor tem várias outras agências. Mostrando aqui o quanto era espaçoso nessa parte, mas mesmo assim sofria muito engarrafamento. O túnel de Taguatinga ainda está sendo, o pessoal, o que eu posso dizer? O pessoal ainda vai se adaptando aos poucos, porque é muito difícil por causa da entrada um pouco lá embaixo no túnel de Taguatinga. O pessoal que vem de Ceilândia ainda está com essa dificuldade, porque tem que ir para o outro lado e aquela complicação, e o trânsito ainda está sofrendo com engarrafamento. Esse é o centro de Taguatinga, mostrando atualmente como está o centro. Aqui, essa via que vem do plano piloto, ela está, como se diz, está funcionando plenamente. E no centro de Taguatinga aqui, ó, era amplo. O carro do Google também, eu no exato momento em que gravava essa imagem aí, o carro do Google ele pega embaixo também, como eu falei. Ele filmou ao longo de todo o trajeto. Ele filmou ao longo de todo o trajeto o túnel pela parte de baixo, mostrando aí para vocês como era em 2019. Essa imagem aí é de 2019. O centro de Taguatinga não foi alterado na parte do metrô, que existe uma escadaria do metrô aí à direita, não foi alterado, pessoal. Porém, as barracas que existiam, essa imagem é de 2016, porém as barracas que existiam na lateral, aqui à direita, elas foram tiradas e não voltaram. Eles, no novo projeto, não quiseram incluir as barracas ou bancas de jornais. Mostrando aqui para você que alguns camelôs ainda insistem em ficar, embora já não exista também paradas ao lado esquerdo aqui do centro de Taguatinga. Aqui a parte norte do Boulevard, todas as plantas já se fixaram. Antes eu mostrava aí, ó, onde existia esses coqueiros, porque existia uma espécie de viga ou de escoras. Era enquanto os coqueiros se enraizavam. Enraizou, já tiraram. Aqui onde tinha mais camelôs, já não existe mais. Acabou. Eles tiraram algumas paradas e passaram essas paradas para o centro do Boulevard. Muita gente já se utiliza no centro. O que eu notei uma coisa, um detalhe, é onde existe essas passagens de pedestre aí, ó. Você está vendo aí, ó. Alguns carros fazem manobra, o que é totalmente errado, que se for pego será multado. O pessoal utiliza a faixa de pedestre para atravessar lá para o outro lado. Foi o que eu notei filmando o Boulevard. Olha, ó, muita gente correndo para pegar o ônibus, porque a maioria dos ônibus são expressos. Imagem de 2019. Essa parte do Boulevard, todas as plantas foram retiradas, com exceção o coqueiro que eu mostrei, uns 2 ou 3 coqueiros no começo do Boulevard. Aqui, ó, o centro de Taguatinga foram todas tiradas essas plantas quando tiveram que escavar. Já o Google atualizou aqui, ó, onde existe aqui, ele botou o túnel de Taguatinga. Aí ainda era a fase de acabamento do túnel de Taguatinga, mostrando que nessa época aí ainda estava meio que em adaptação, o pessoal plantando as coisas. Ó, ainda existe alguns contêineres, porque o que eu falei, algumas lojas estão sendo reformadas e outras já estão sendo inauguradas, que o comércio voltou. Nessa parte superior ele já voltou a funcionar normal em algumas lojas. Tem o banco ali que não saiu, resolveu continuar, tá funcionando normal. Nessa parte aqui onde tem essa loja, ó, 2019, aqui, ó, antes de começar a fazer o projeto do túnel de Taguatinga. Tá vendo aqui, ó, o pessoal criou a mais um pouquinho, onde existem os camelôs aí, ó, tem agora estacionamento para você que vai utilizar do centro de Taguatinga. Os ônibus sempre passam ali, vindo do centro de Brasília para Ceilândia, passam ali às vezes muito colado um ao outro, ó, mostrando aqui novamente o centro de Taguatinga. Sempre tem algum outro camelô. E aqui nessa parte
tá meio que vazio. Eu notei assim, ó, mais pra dentro, onde estão fazendo alguns serviços na rua de trás dessas lojas aí, desses bancos onde tem essa igreja. Atrás eu notei que ainda está, como se diz, meio que o pessoal não anda muito ali, tá cheio de barro, é uma construção. Aqui é uma imagem nova, atual para você, é um comparativo de como era e como ficou o centro de Taguatinga. Para quem gosta, para quem acompanha aqui as imagens que eu faço, eu passei um ano por completo mostrando toda a evolução do centro de Taguatinga. Aí em 2019, antes de ser construído, na altura desses postos de gasolina, por incrível que pareça, é um dos postos, não fazendo comercial, até porque eu não lembro nem sei qual o nome dos postos, mas é uma das gasolinas mais baratas, é aí nesse posto. Mostrando, eu andei aqui um pouco pelo meio fio, que o movimento na hora do BRT ali, que eu estava filmando, era mais ou menos meio-dia, estava muito conturbado, e eu peguei e passei por cima do canteiro, mostrando aí para você a velocidade de 30 por hora. O centro de Taguatinga, ele ficou mais, como é que se diz? O centro de Taguatinga agora, ó, o trânsito flui, embora tenha mais sinalização, mas o trânsito flui mais, ó. Eram uma, duas, três, quatro vias, agora são duas e o trânsito flui porque boa parte do pessoal que se utiliza, ó, o pessoal que se utiliza da parte superior do túnel de Taguatinga, é bem pouco agora, porque o túnel embaixo são 3 vias de um lado e 3 vias do outro lado. Você que acompanha aqui o nosso canal no YouTube, mostrando como é que ficou na altura do Trade Center ali, ó, tá vendo, ó? Trade Center ainda está tudo muito cheio de barro, porque tá havendo uma ou outra recapeamento de asfalto. Ultimamente com chuvas, os asfaltos foram levados, não nessa parte aí, mas na rua de trás. Por isso que ainda você vê ainda parecendo que está em construção, mas não, os caminhões de reparo de construção dos órgãos públicos do DF sempre se utiliza aí para poder passar com material para recapear as ruas do DF, mostrando aqui para você como é que era e como ficou o túnel de Taguatinga. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Essa parte aqui é a parte do memorial do túnel de Taguatinga. Seja bem-vindo, curta, comenta e compartilha, mostrando o meu trabalho aqui da TV Radial. Esse é um memorial com o nome de todos que participaram da construção do túnel. A homenagem ao ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, falecido no ano de 2021, finalzinho de 2021, finalzinho de 2022, na verdade. O túnel de Taguatinga foi entregue no ano de 2023, junho de 2023, e tá aí, ó, muito bonito, recapeado, mostrando aqui como era antigamente o túnel. Existe esse gradeado que eu lembro-me que ele acompanhava toda essa extensão. Em algum outro lugar, ó, no mesmo lugar, em algum outro ponto, tinham alguns amassados, que era acidentes de veículos que invadiam a área desse túnel. E você que gosta aqui do conteúdo do canal, já segue, curte, comenta e compartilha. Essa parte aqui é na altura do posto de gasolina ali, já no finalzinho, próximo ao Trade Center. Vendo aí, ó, como é que ficou o trânsito tranquilo. Nessa parte onde eu estava andando é proibido pedestres andar. Até fui alertado por um agente do DR, que ele disse, ó, você sabe que não pode ficar aqui. Eu digo, sei, só pegando imagens. Aí foi onde eu passei e mostrei. O carro do Google mostrou aqui em frente ao Trade Center, e eu digo, eu vou mostrar como é que ficou em frente ao Trade Center, ó, tá aí, ó, imagens atuais em frente ao Trade Center. Já chegando ao finalzinho do nosso vídeo, que você que acompanha o canal da TV Radial, a gente sempre tá aqui mostrando, ó, Trade Center, como foi que ficou à frente do Trade Center com a construção do túnel de Taguatinga. E
mostrando o outro lado nessa parte desse curso de ensino. Ficou bem dividido. Essa é uma parte onde somente carros e viaturas, ônibus, carros de vans, táxi, van escolar, ó. Veja que a proximidade com o ponto é bem fechado, quase chegando quase a tocar em mim. Por isso que eles proíbem o pedestre de passar ali, até porque não daria muito certo. Aqui já finalizando, essa é uma imagem de 2016, outra imagem de 2019 e uma imagem de 2024 para você que acompanha o canal da TV Radial. E é isso, pessoal. Fui subindo, caminhando, mostrando ponto a ponto. Gravei para você que gosta do canal como era e como ficou o túnel de Taguatinga. Tem esses guarda-reio ali que eu mostrei para você, que é para evitar que um carro tente fazer manobra e evitar algum acidente aí na saída do túnel de Taguatinga. Esse era um modelo antigo do túnel. E aí, ó, o guarda-reio para que o carro que esteja passando aí, vou fazer, que existe alguns motoristas que querem ganhar tempo ou até mesmo fazer gracinha e terminam cometendo alguns acidentes. Já ouvi alguns motoristas, ainda quando era nesse modelo aqui, na contramão, andando no carro aí, para evitar, ó, tá todo marcado no chão, esses guarda-reio que existem, essas barreiras, algumas são de plástico e outras são de concreto. E é isso, pessoal, muito obrigado para você que acompanha a TV Radial, já segue, curte, comenta e compartilha. Esse foi um vídeo mostrando como era e como ficou o túnel de Taguatinga. Um forte abraço a todos vocês, segue, curte, comenta e compartilha o nosso canal.